quantas pessoas, milhões delas, se desesperam e imaginam que este mundo não tem mais saída, que todas as melhores vozes humanas se calaram, de que o silêncio dos justos virou placa de sepultura, da hora em que os maus parecem dominar o mundo, jogando as suas bombas sobre pessoas para roubar as suas terras, para acentuar a especulação imobiliária, o seu petróleo, o seu ouro, as suas matas, a sua água, até os seus alimentos, as suas matérias-primas, etc. Quando parece que o vazio toma conta da mídia, com seus programas besteróis, com as suas fanfarrarias, eis que uma voz se levanta, talvez de onde menos se espere, que é de Washington. No dia 21 de janeiro de 2025, eis que uma mulher franzina, magrinha, mas de uma voz potente, a fez em forma de grito para que todo o universo a escutasse. A bispa Marian Edgar Budd falou no culto ecumênico na Catedral São João Episcopal de Washington, por ocasião da ida do recém-possado Donald Trump como presidente do Império, com toda a sua galera de oficiais, ministros, esposa, magnatas. A bispa falou suavemente, de maneira profunda, a atingir a medula do tirano. Ela falou em unidade, a unidade que se impõe passando por cima dos partidos, dos conchavos, dos acordos, para comungar os diferentes e costurar numa convivência minimamente digna os diversos, nas suas culturas, na sua sexualidade, nas suas línguas, nas suas opiniões, na sua forma de ver o mundo. A bispa falou em unidade contra o mundo de discriminações, contra o poderio que expulsa, contra os poderosos que insistem em tentar afrontar a unidade, rompendo-a em cima dos que deveriam ser incluídos, negando inclusive a história da independência e da primeira Constituição do seu país, os Estados Unidos. E a bispa caminhou na sua fala de 15 minutos, dirigida a Donald Trump, a quem ela tratou com muita elegância e dignidade como presidente dos Estados Unidos recém-possado. E diz as palavras que mais ecoaram no mundo carente exatamente disso, do que ela disse a Trump. Ela disse a Trump quanto a situação que lhe impunha sobre gays, lésbicas, homossexuais, LGBTQIA+,
ao afirmar que daquela hora em diante decretava-se nos Estados Unidos que haviam só dois sexos, homem e mulher. Ela clamou pela inclusão, pelo respeito aos diferentes. Ela clamou na defesa dos que, decretados a serem expulsos, para que ele considerasse as pessoas que tanto trabalham nos Estados Unidos pelo bem-estar da sua população. A bispa Marian falou com o tirano, com o ditador do mercado, o ditador do sistema financeiro, o ditador da guerra, o ditador do império sobre o mundo. Falou coisas que atingem aqueles que são deportados, que seriam deportados horas depois, e que serão deportados, continuarão deportados, feridos, magoados, arrancados da pátria que eles ajudavam a construir. Isto é forma de bombas, quando muitos deles, inclusive para o Brasil, foram transportados numa lata velha, voadora, sem ar-condicionado, como eu disse no conversa.com de ontem, verifiquem, por favor. Asfixiando as pessoas, proibindo-as de ir ao banheiro sequer, sem alimento, sem água, sem cuidados, sem respeito, acorrentadas pelas pernas, pés e cinturas e algemadas como se todas fossem criminosas. Essas são as bombas que o Império ajuda a jogar sobre a Palestina, sobre o Líbano e sobre vários outros países africanos, que aqui explodem como deportação nas mais indignas condições dos novos escravos do Império. Mas a bispa foi calma e resilientemente adiante na sua mensagem, que calou fundo no tirano, tanto que Donald Trump logo se dirigiu ao seu X, ao X do Musk, ao X do Império, para dizer que ela só falou asneira, só falou bobagem, e que poderia ter sido melhor, e que ele esperava que ela se retratasse. Esperar a retratação de uma profeta, esperar a retratação de um grito, esperar a retratação de uma denúncia, esperar a retratação da verdadeira fé que coloca quem crê ao lado dos que são atropelados pela tirania, é esperar em vão. Esperar uma coisa que não pode acontecer. E a bispa então encerrou a sua fala dizendo, dirigindo-se e olhando ao tirano: permita-me um último pedido, senhor presidente. Milhões de pessoas confiaram no Senhor. E como disse ontem à nação, ele disse na posse, sentiu a mão providencial de um Deus amoroso. Ele se referia ao tiro que ele disse que levou e que foi preservado da morte. Em nome do nosso Deus, peço-lhe que tenha misericórdia do povo do nosso país. Agora, com medo. Existem crianças gays, senhor presidente, lésbicas e transexuais
em famílias democratas, republicanas e independentes, algumas das quais temem pelas suas vidas. E as pessoas que colhem as nossas colheitas, limpam os nossos edifícios e escritórios, trabalham nas explorações avícolas e nas fábricas de processamento de carne, lavam a louça depois de comer nos restaurantes e trabalham no turno da noite nos hospitais. Podem não ser cidadãos ou não têm a documentação adequada, mas a grande maioria dos integrantes não é de criminosos. Eles pagam impostos e são bons vizinhos. Eles são membros fiéis das nossas igrejas, mesquitas, sinagogas, vinharas e templos. Peço-lhe que tenha misericórdia, Senhor Presidente, daqueles, nas pessoas das comunidades cujos filhos temem que seus pais sejam levados embora. E ajude aqueles que fogem das zonas de guerra e da perseguição nas suas próprias terras a encontrar compaixão e acolhimento aqui em nosso país. Nosso Deus nos ensina que devemos ser misericordiosos com o estrangeiro, porque éramos todos estrangeiros nesta terra. Que Deus conceda a força e a coragem para honrar a dignidade de cada ser humano, para falar a verdade uns aos outros com amor e para caminhar humildemente uns com os outros e com o nosso Deus para o bem de todas as pessoas desta nação e do mundo, Senhor Presidente. Amém. Essas foram as palavras finais do sermão de hoje, a mais conhecida bispa Miriam. E estas são as palavras que pedem por misericórdia, palavras proféticas adotadas inclusive por Jesus, quando disse aos fariseus que o criticavam por comer com publicanos e pecadores, como fala Mateus no capítulo 9. Ele disse: aprendam o que quer dizer misericórdia e não sacrifícios. Ou, traduzindo de outra forma, o que significa misericórdia e não holocausto. O grito da bispa ecoa no meio de um mundo em que grande parte dos ditos cristãos, das ditas cristãs, preferem o holocausto, preferem o sacrifício dos outros para sustentarem as suas igrejas, e não a misericórdia. A misericórdia que a bispa pastoral e profeticamente pediu a favor dos que precisam de compaixão, a favor dos que precisam de que o Estado não seja inimigo, não seja tirano, não seja terrorista, mas se coloque ao lado, porque misericórdia é se colocar de coração ao lado dos que passam miséria. Misericórdia. A bispa pediu misericórdia num país que precisa de misericórdia, que precisa de compaixão, que precisa de solidariedade e não de discriminação, de preconceito, de ódio e de mentira. Por outro lado, quando uma profeta desta qualidade
ergue a sua voz, ela pede misericórdia a quem precisa de misericórdia, de fato e efetivamente. E ao mesmo tempo denuncia que se pedir misericórdia nesta hora é porque o atual sistema, com o seu tirano à frente, não age com misericórdia, mas com violência, com expurgo, com barbárie, com brutalidade, com abuso, com esmagamento, com ameaças. Por isso, o tirano Donald Trump não aguentou e a chamou de chata. Disse que o seu sermão foi chato e que ela poderia ter feito melhor. É assim que os tiranos reagem. Talvez, consciente disso, a igreja da bispa Marian tomou providências em segurança da catedral e do lugar onde ela mora, porque o tirano é criminoso. O tirano sempre é poderosamente armado, persegue, calunia, injuria, diminui e até mata. Assim aconteceu aos profetas no Antigo Testamento. Assim aconteceu com o maior de todos os profetas, Jesus. Julgado na calada da madrugada, condenado na calada da madrugada e depois assassinado numa cruz por políticos da pior espécie, do mal, daqueles que perseguem, daqueles que matam os profetas, as profetas. Mas nós precisamos de misericórdia. Nós precisamos compartilhar misericórdia uns com os outros, umas com as outras, nesse momento tão carente de misericórdia. Nós precisamos secundarizar o que é secundário. Colocar lá na segunda gaveta o que na segunda gaveta deve estar. E priorizarmos a misericórdia uns com os outros. Todos nós. Se contém isso na mensagem da bispa, somos ameaçados e precisamos nos misericordiar uns com os outros, uns para os outros repartirmos o rosto, a fala, o oxigênio e a vida da misericórdia. Não há outro caminho senão esse para salvarmos a humanidade, a começar pelos mais abusados, agredidos e desrespeitados. Por isso, some-se ao grito da bispa Marian. Some-se o grito dela. O outro grito, absolutamente mais do que complementar, necessário. Revolução, justiça e paz. Venceremos.